Compensação vegetal é tema de audiência pública no Legislativo. Vereadores, Prefeitura e sociedade civil debateram um projeto de lei que propõe a regulamentação da poda e do transplante de árvores. Reativação da zona rural é tema de reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Áreas de interesse social previstas no projeto do Executivo preocupam entidades da capital. Câmara Municipal aprova projeto em benefício aos celíacos. Documento obriga bares e restaurantes a informarem os clientes se o alimento contém ou não glúten. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre o projeto de lei complementar do Executivo que trata da compensação vegetal. O documento foi tema de audiência pública nesta semana no plenário Otávio Rocha. No encontro, vereadores, representantes da Prefeitura e da sociedade civil debateram a proposta que pretende regulamentar a derrubada e o transplante de árvores na capital. Mesmo com toda a polêmica em relação à derrubada de árvores em Porto Alegre, poucas pessoas vieram ao plenário Otávio Rocha para debater a compensação vegetal. Em audiência pública nesta segunda-feira, o supervisor de meio ambiente da Prefeitura apresentou os detalhes do projeto de lei complementar do Executivo sobre a questão. A lei orgânica do município de Porto Alegre prevê que só por lei complementar se autorizará o abate, a poda, a supressão de vegetação. Então nós estamos, como isso vem sendo feito por decreto desde 83, nós estamos mandando um projeto de lei complementar para regularizar primeiro esse fato legal, em segundo lugar um projeto inédito no Brasil, não tem um município com esse tipo de projeto, onde nós pretendemos aumentar a proteção da biodiversidade da cidade. O projeto de lei altera as regras de compensação vegetal na cidade. Se o texto for aprovado pelos vereadores, o replantio de árvores na área urbana será de responsabilidade única da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para o ex-vereador e consultor ambiental Beto Mech, representante da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural na ocasião, essa é a principal falha do projeto. O que mais muda é o seguinte, quando tu tiver que retirar alguma árvore dentro do teu terreno, o que não for a compensação dentro do terreno, tu não vai mais precisar fazer o plantio no entorno, né, como era uma diretriz até então. Tu paga para a SMAN para que ela plante ou não essa arborização. Ela pode usar isso de várias maneiras e isso, na minha opinião, é temeroso. Não acho inteligente tu não exigir que a própria pessoa física e jurídica que cortou árvores no seu terreno, mesmo autorizada, não faça esse plantio compensatório no entorno. O texto do Poder Executivo está em tramitação na Câmara Municipal e deve ser votado pelos vereadores ainda neste ano. Nós queremos evoluir no sentido de que nós tenhamos proteção ambiental na cidade de Porto Alegre. E não que seja tudo retirável. Nós estamos tendo a supressão de áreas belíssimas, de árvores, de um manancial, de um patrimônio que é fundamental para a nossa qualidade de vida. O projeto, em linhas gerais, é bom. Tinha alguns cortes que, infelizmente, até agora nós conseguimos fazer. O vereador Beto Mendes levanta outros que nós vamos estudar com mais profundidade, mas aquilo que já foi consensado nesses 2 anos de debate vai absolutamente ser transformado em lei. O projeto de lei do Executivo que propõe a reativação da zona rural de Porto Alegre foi tema de reunião na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal. Entidades ligadas à causa ambiental falaram da preocupação com as áreas de interesse social previstas no projeto. Presente na reunião, o secretário municipal da Indústria e Comércio falou dos objetivos do texto proposto pelo Executivo. Segundo Humberto Goulart, o projeto pretende retomar a área rural de Porto Alegre para garantir a sustentabilidade e a sobrevivência de pequenos e médios produtores. Representante do Instituto E-Consciência, Felipe Viana destacou a importância de fornecer infraestrutura para as pessoas que já habitam na região. No entanto, Viana também apontou as tentativas de construir novas moradias a partir da implementação de áreas de interesse social no espaço. Na região nós temos moradias já existentes em núcleos intensivos, nós temos loteamentos regulares, mas as pessoas moram lá sim, já tem características urbanas que têm que ser respeitadas. Nós temos um interesse da especulação imobiliária de transformar aquela região, em prédios de Minha Casa Minha Vida, então foram gravadas áreas de interesse social.
em locais sem infraestrutura. Essas pessoas que eu falei primeiro que moram, elas moram em pequenos núcleos intensivos, né? E está se querendo colocar em pequenos terrenos milhares de casas e apartamentos. A arquiteta da Secretaria de Urbanismo, Fabiana Cruzzi, explicou as características das áreas de interesse social. De acordo com ela, as AEs 3 devem ser localizadas em áreas de ocupação intensiva para serem destinadas à implantação de moradias sociais. No caso do Extremo Sul, as AEs estão gravadas em áreas rarefeitas devido a um projeto de lei complementar aprovado em 2010. As áreas elas são lindeiras, elas não são áreas sobrepostas, nem a área do projeto de lei da zona rural, nem as áreas de interesse social. Elas têm regimes urbanísticos distintos. Tá? O que pode ocorrer, como foi apresentado hoje aqui na reunião do COSMAN, é que alguns produtores tenham dificuldade, de alguma forma, de licenciar algum tipo de atividade em relação à proximidade com áreas de habitação. Ao final da reunião, os membros da comissão destacaram a necessidade de estudar mais o projeto do Executivo. Para debater o assunto, deve ser agendada uma nova audiência pública para 2015. O tema já foi discutido na Câmara Municipal no último dia 10 de dezembro. Na COSMAN, os parlamentares também formaram um grupo de trabalho para discutir as áreas de interesse social 3, localizadas no sul e extremo sul da capital. No sentido de, inclusive já no recesso, estudar algumas formas, sob forma de emenda muito provavelmente, a retirada das AEs 3 que não são contingentes com o projeto, que estão no meio da zona rural, e a colocação das áreas necessárias de AEs 1, 2 ou 4 para a regularização fundiária de terrenos já consolidados. Nesta semana foi inaugurada oficialmente a reforma do Salão do Legislativo Municipal Adel Carvalho. O espaço conta com 3 ambientes, onde devem ser realizadas diferentes atividades. A obra teve início no segundo semestre do ano passado. Após 1 ano e meio de reformas, o Salão Adel Carvalho passa a contar com 3 ambientes. Composta por mesa e cadeiras, a sala do andar superior deve abrigar os cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. Já no andar inferior está a sala destinada à exposição do mobiliário histórico da Câmara Municipal, além do Salão Nobre, localizado até então próximo à Sala da Presidência. É um espaço grande onde os vereadores poderão se reunir, tem espaço para que todos os vereadores. Dentro de alguns dias está chegando uma mesa onde que vai poder acolher todos os vereadores. É onde também nós poderemos recepcionar as autoridades, as sessões, as pessoas que receberão títulos também. É automático, olha, passa o Adel Carvalho já dentro ao plenário. O nome do espaço é uma homenagem ao ex-vereador da capital gaúcha. Eleito 2 vezes, Adel Carvalho defendia a educação, a habitação e a participação dos empregados nos lucros das empresas. Participaram da cerimônia o presidente do Legislativo e parlamentares de diferentes bancadas. Os parlamentares da capital aprovaram nesta semana o projeto de lei que obriga estabelecimentos comerciais do ramo de refeições a informarem se os alimentos contêm ou não glúten. A proposta é de autoria do vereador Dr. Tiago Duarte. O texto do parlamentar foi aprovado por unanimidade em votação simbólica no plenário Otávio Rocha. Conforme o autor da proposta, o objetivo do projeto é garantir alimentação adequada a pessoas que sofrem de intolerância ao glúten. Com a aprovação, bares, restaurantes, lanchonetes e confeitarias precisam obrigatoriamente informar a presença de glúten nos alimentos oferecidos aos consumidores. É um componente que existe em muitos alimentos. É uma partícula, uma proteína que existe em muitos alimentos. E existem algumas pessoas que têm sensibilidade a esse alimento. Então, por isso ele não pode estar presente na dieta dessas pessoas, porque senão vai causar inabsorção da comida que ela vem ingerindo e até outras dificuldades clínicas. O texto prevê ainda o repasse de uma cesta básica mensal, composta somente de produtos isentos de glúten, a pessoas celíacas de baixa renda, desde que comprovem a impossibilidade financeira de suprir as necessidades básicas de alimentação.
Da mesma forma, fica garantido o fornecimento de merenda escolar adequada a alunos da rede municipal que comprovem ser portadores de doença celíaca. Em sessão plenária, os vereadores aprovaram a moção de repúdio ao juiz da 6ª Vara Criminal de Porto Alegre. Há 2 meses, Paulo Augusto Irion foi o responsável pela soltura do suspeito de estuprar uma jovem de 16 anos na orla do Guaíba. A proposta é de autoria da vereadora Séfora Mota, do PRB. Com 10 votos favoráveis, 5 contrários e 5 abstenções, o texto foi aprovado em sessão plenária. Para a autora da matéria, é preciso respeitar os direitos da mulher. Esse juiz, ao soltar um estuprador preso em flagrante, praticando o ato, estuprando uma mulher menor de idade, uma adolescente, ele simplesmente desqualificou essa vítima. E aí ele alega que o estupro é um caso isolado. O estupro nunca é um caso isolado, porque ele pode ser o primeiro de uma série de estupros. E o estupro é o pior crime praticado contra a mulher. Além de votar favorável, a bancada do Partido dos Trabalhadores fez uma declaração de voto. Segundo o vereador do PT, Mauro Pinheiro, o documento tem como objetivo manifestar insatisfação a respeito da legislação penal vigente. O que nós devemos é rever as leis para que elas sejam mais duras, para que muitas vezes os juízes acabam tendo que tomar decisões como esta, que talvez o juiz até nem gostaria de ter soltado e soltou porque a lei o obriga. Então, portanto, nosso voto é favorável à moção de repúdio da vereadora Séfora Mota e nós queremos rever essas leis penais para que sejam mais duras, como neste caso, para que não aconteça esse tipo de crime. Contrário ao texto, o vereador Walter Nagelstein repudiou atos de violência praticados contra a mulher. No entanto, o parlamentar considerou correta a decisão do juiz. O juiz decide de acordo com os elementos que ele dispunha. Os elementos que ele dispunha no momento que ele substituiu a prisão preventiva pela liberdade provisória, eram com elementos técnicos. E o flagrante que foi lavrado não veio acompanhado dos documentos que ensejariam a transformação daquela prisão provisória em prisão preventiva. Também na sessão plenária desta segunda-feira, os parlamentares aprovaram diversas moções de solidariedade. Os parlamentares aprovaram a moção de solidariedade ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado, proposta pelo vereador Nereu Dávila, do PDT. O texto se refere ao parecer em análise pelo Conselho Estadual de Educação, que proíbe a expulsão de alunos das instituições de ensino gaúchas. Já o texto, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, requer moção de apoio aos trabalhadores da IESA Óleo e Gás de Charqueadas. O texto se refere à demissão em massa ocorrida em função do rompimento de contrato com a Petrobras. O documento foi aprovado por unanimidade. A moção de autoria do vereador delegado Cleiton, do PDT, requer solidariedade a familiares de 2 policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ambos foram baleados em atividade na região metropolitana. Ainda foi aprovado o texto do vereador Paulinho Motorista, do PSB. A moção de solidariedade se refere à aprovação do projeto de lei do senador Paulo Paim, de 2008, que institui o Estatuto do Motorista Profissional. Os parlamentares ainda votaram favoráveis a uma indicação ao Executivo Municipal. O texto sugere a inclusão da profissão de biólogo na lei complementar que trata dos tributos de competência do município. A indicação é de autoria da vereadora Jussara Coni, do PCdoB. Atualmente, biólogos autônomos e consultores precisam pagar um imposto sobre qualquer natureza, de acordo com o salário líquido recebido. Com a inclusão da profissão na lista de serviços prevista pela lei complementar, a categoria passa a contribuir com uma parcela simplificada do ISS-QN. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadã de Porto Alegre a Disa Gonzaga, criadora e presidente da Fundação Tiago Gonzaga. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A cerimônia foi presidida pela vereadora Anne Ortiz, do PPS, e proposta pelos vereadores João Bosco Vaz e Mário Fraga, ambos do PDT. De acordo com os parlamentares, o objetivo da homenagem foi destacar a dedicação e os serviços prestados por Disa ao povo gaúcho. Maria Edi de Moraes Gonzaga é arquiteta natural de Santiago, município da região central do Rio Grande do Sul. Atuou em diversas cidades do estado na área de planejamento urbano e foi coordenadora do Núcleo de Obras da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.
Há 18 anos, Diza preside a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que trabalha na tentativa de diminuir a morte de jovens no trânsito. Também em sessão solene, os vereadores da capital concederam o título de cidadã de Porto Alegre à advogada e professora Marilinda da Conceição. A homenagem foi presidida pelo vereador Pedro Ruas e proposta pela vereadora Fernanda Melchiona, ambos do PSOL. Segundo a parlamentar, o título é um reconhecimento à participação da homenageada nas principais lutas e debates envolvendo os movimentos populares brasileiros nos últimos 30 anos. Marilinda da Conceição Marques Fernandes é natural de Portugal e formada em Direito pela Universidade de Coimbra. No país europeu, participou da Revolução dos Cravos, grupo que depôs o regime ditatorial de Antônio Salazar na década de 70. Vivendo no Brasil desde 1984, Marilinda possui um escritório em Porto Alegre e fez parte da Comissão Especial de Previdência Social e dos Servidores Públicos Civis da OAB. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!